O que acontece quando um desenho animado causa pânico, indignação ou até mesmo emergências médicas? Ele é banido. E são esses episódios banidos que veremos hoje. Peppa Pig. Em 2004, a Peppa Pig lançou um episódio chamado Senhor Pernas Longas. As crianças gostaram muito, mas quando os pais viram, entraram em pânico, porque o episódio incentivava as crianças a fazerem algo que poderia ser fatal. Isso não era um problema pequeno. A Peppa Pig estava influenciando milhões de crianças. Seu canal oficial tem mais de 40 milhões de inscritos. O canal tem também mais de 30 bilhões de visualizações e mais de 8 mil vídeos. Então, dá pra ver que muitas crianças assistem esse desenho. Peppa Pig foi feito para crianças de idade pré-escolar e essas crianças estão aprendendo como o mundo funciona. Isso significa que as crianças não apenas assistem Peppa, elas a copiam. Então, que lição perigosa esse episódio ensinou? Nesse episódio, George encontra uma aranha no banheiro. Em vez de fugir ou chamar os seus pais, ele começa a brincar com ela. O George encontrou uma aranha na pia. O George quer que a aranha seja sua amiga. George mostra a aranha pra Peppa, mas quando ela vê a aranha, fica em pânico. E, eventualmente, o papai Pig vem acalmar a Peppa. Ele explica calmamente que as aranhas são muito pequenas e que não podem machucar ela. Então, ao invés de se desfazer da aranha ou matar, sei lá, qualquer coisa, ele incentiva a Peppa a fazer amizade com ela, cara. No final do episódio, Peppa está prestes a fazer uma festa do chá com a aranha. A Peppa e o George gostam da aranha. Boa noite. O George está botando a aranha para dormir. Não, George. Ela quer tomar chá. A mensagem do episódio é direta. As crianças não devem ter medo de aranhas porque elas são inofensivas. Para a maior parte do mundo, foi uma lição razoável, mas lá na Austrália era inaceitável, porque as aranhas australianas não são apenas assustadoras, elas são mortais. A Austrália relata mais de 2.000 incidentes sérios com aranhas todos os anos. Algumas das aranhas mais venenosas do mundo vivem lá. Uma picada da aranha errada pode acabar com uma pessoa em minutos. Dizer às crianças para tratarem as aranhas como amigas, neste caso, foi uma péssima ideia. Felizmente, os pais na Austrália notaram o episódio rapidamente. Eles fizeram uma campanha para proibir esse episódio. As emissoras australianas ABC e Nick Jr. foram as primeiras a proibir esse episódio. Elas disseram que ele transmitia uma ideia inadequada de que as aranhas são amigáveis e que não devem ser temidas. Mas elas não pararam por aí. Outro episódio de Peppa Pig com a mesma personagem aranha também foi proibido na Austrália. Tornou-se uma política não oficial. Nenhuma mensagem amigável com aranhas na TV australiana deveria ser passada. Cara, se tu conhece o próximo desenho, tu vai ficar surpreso ao ver que ele é surpreendentemente vulgar, destoando completamente da proposta original desse desenho. O Laboratório de Dexter. O Laboratório de Dexter foi um dos maiores desenhos da Cartoon Network. Mas as pessoas não sabem que um episódio foi carregado com tantos palavrões que teve que ser banido. É bizarro, porque o conceito da série era tão inocente. O laboratório de Dexter era sobre Dexter, um menino prodígio com um laboratório secreto sob o seu quarto. Mas uma pessoa tornou sua vida um inferno, sua irmã barulhenta e irritante. A série começou em 1995. Mas, apenas 2 anos depois, em 1997, eles criaram o episódio mais ofensivo de todos os tempos. O episódio se chamava Dexter Malcriado. Infelizmente, eu só consegui encontrar esse episódio em inglês, já que ele é quase uma lost media em português. E assim que começa o episódio, e nos mostra o cartão de título, tu já consegue ver o porquê ele é tão problemático. Didi mostra o dedo do meio, enquanto Dexter mostra o seu magnífico traseiro para a câmera. A história não era a melhor. Dexter está farto do comportamento rude de Didi, então ele constrói uma máquina para remover o comportamento dela. This machine has the ability to remove and contain the most annoying personality trait known to man. Rudeness. Mas Didi recusa a cooperar. Oh yeah! You're the rude one, brother. Dexter e Didi brigam e caem juntos dentro da máquina. E aí que vai de mal a pior. A máquina dá defeito. Em vez de remover o mau comportamento deles, a máquina os duplica. Agora temos um Dexter educado e uma Didi educada. E temos um Dexter rude e uma Didi rude. What the fuck are we? Beats the crap out of me!
Why, you're in Dexter's laboratory, silly. As versões vulgares de Dexter e Didi falavam um palavrão que é muito pesado em inglês. E eles falavam isso muitas vezes no episódio. Cara, o episódio estava pronto para ir ao ar na TV. O último passo era a aprovação da Cartoon Network. Os executivos assistiram ao corte final e ficaram horrorizados. Eles proibiram o episódio na hora. Eles nem o mostraram para uma audiência de teste. Eles o simplesmente retiraram. Esse episódio nunca foi ao ar na TV, mas os animadores mencionaram sobre ele em entrevista. Mas não tinham imagens para comprovar suas afirmações. Muitos falavam que era um boato. Então, em 2013, o Cartoon Network quebrou o silêncio. Eles afirmaram que o episódio era real sim, e iriam colocar na internet. Mesmo sendo um anúncio oficial, muitos fãs acharam que era alguma pegadinha ou algo do tipo. Mas a Cartoon Network não estava blefando. Eles postaram completo online pelo Adult Swim. Era cru e sem censura, exatamente como foi feito em 1997. Hey, watch where you're throwing that. O vídeo se tornou viral e hoje tu pode encontrar Dexter Malcriado em uma busca rápida no Google, até mesmo aqui no YouTube. O próximo é um desenho animado que fazia menção direta ao diabo, o Pato da Capa Preta. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, os Estados Unidos estavam no meio de algo chamado pânico satânico. Na época, as pessoas acreditavam que os cultos estavam tentando recrutar e prejudicar crianças. Um dos maiores medos era que os programas de TV estivessem cheios de mensagens ocultas, criadas para atrair as crianças para o ocultismo. E bem no meio desse pânico satânico, a Disney lançou um desenho animado em que uma criança fazia acordo com um demônio. O resultado foi tão ruim quanto tu esperava. O polêmico episódio foi ao ar em outubro de 1992, no programa de TV Pato da Capa Preta. Esse desenho acompanhava Drake Mallard, um pato educado, durante o dia, mas à noite ele se tornava um super-herói chamado Darkwing. Cada episódio o mostrava lutando contra criminosos, enquanto tentava criar sua filha, Gosalyn. Mas um episódio foi em uma direção que ninguém esperava. O título do episódio era Feitiços Quentes. Na história, Gosalyn visita uma escola de magia. Quase imediatamente, ela é intimidada pelas crianças malvadas dessa escola. Chateada e sozinha, ela vagueia pelos corredores. É quando ela conhece o zelador da escola. Mas esse não é um zelador normal. Para começar, ele tinha um nome bem estranho. O nome dele era Beelzebub e ele é muito real. Na Bíblia, ele é o príncipe dos demônios, também conhecido como Satanás, o diabo. Isso significa que ele é um demônio muito poderoso e perigoso. Então, nesse desenho, o zelador é Beelzebub disfarçado. Ele percebe que Gosalyn está com dificuldades e se oferece para ajudar. Ele a leva para uma biblioteca secreta, cheia de livros de feitiços proibidos, e a convence a lançar um feitiço. Gosalyn lê um dos livros e lança um feitiço sombrio. Ela se sente poderosa. Ela acha que está se tornando uma mágica de verdade. Mas há uma coisa que Beelzebub não contou a ela. Usar esse feitiço sombrio significa que ela está extraindo o poder dele sem perceber. Ou seja, Gosalyn acabou de fazer um acordo com o diabo. Eventualmente, Beelzebub abandona o disfarce e revela sua verdadeira forma. You got company. A partir daí, a história fica mais perturbadora. Beelzebub tenta arrastar Gosalyn para o inferno. Darkwing tenta detê-lo. Muita coisa acontece, mas no final, eles derrotam o demônio. Era obviamente uma história estranha, mas de alguma forma, cara, a Disney aprovou e foi ao ar na TV. Imediatamente, explodiram de reclamações no canal ABC. Os pais ficaram furiosos. Eles viram uma menina ganhando poder ao fazer um acordo com o diabo. Para eles, o desenho fazia parecer que trabalhar com o diabo tinha recompensa. Durante o auge do pânico satânico, essa mensagem foi explosiva. Muitos pais já acreditavam que a TV estava empurrando as crianças para o ocultismo, mas agora eles sentiram que tinham provas. A ABC também entrou em pânico. A Disney retirou o episódio literalmente no dia seguinte. Eles se recusaram a reexibi-lo, vendê-lo ou transmiti-lo em qualquer lugar. As únicas cópias que existem hoje são as que as pessoas gravaram em VHS na noite em que ele foi ao ar. Esse próximo desenho foi proibido por quase 100 anos. Mickey Mouse.
Na década de 1920, os desenhos animados do Mickey Mouse seguiram o mesmo padrão. Mickey se meteu em problemas. Ele encontrou uma saída. Tudo terminou bem. Essa fórmula fez do Mickey Mouse um sucesso do final dos anos 20 até o início dos anos 30. Então, a Disney cometeu um erro. Eles quebraram o padrão. E o que eles criaram foi tão perturbador que os cinemas se recusaram a passar esse episódio no cinema. Esse episódio tornou-se um dos primeiros desenhos animados proibidos. O desenho proibido foi lançado em 1933. Era intitulado Doutor Louco. O desenho começa com Mickey acordando com barulhos estranhos. Seu cachorro Pluto está chorando, porque ele está sendo sequestrado por uma figura encapuzada. O sequestrador arrasta o cachorro pela floresta. É uma cena assustadora com ventos, trovões e relâmpagos. Pluto é levado para um castelo escuro. Lá dentro, a figura encapuzada tira sua capa. É o Doutor Louco, um cientista maluco obcecado por experimentos com animais. E ele sequestrou Pluto para seu próximo experimento. O médico planeja cortar a cabeça de Pluto, costurá-la no corpo de uma galinha e ver se a criatura consegue botar ovos que eclodem e viram filhotes. Sim, cara, esse é o enredo real de um desenho animado do Mickey Mouse. No laboratório, Pluto e uma galinha estão amarrados a mesas de operação. O experimento está prestes a começar. Enquanto isso, Mickey corre pelo castelo para resgatar seu cachorro. Mas é uma armadilha. O médico louco captura Mickey e o amarra. Então, ele abaixa uma enorme serra elétrica em direção ao corpo de Mickey. Ele quer cortá-lo ao meio. Mickey não consegue se soltar. Então, antes que seja tarde demais, Mickey acorda. Era tudo um sonho. Mickey está em seu quarto e Pluto está seguro. O cachorro corre para os braços de Mickey. Então, por que diabos a Disney fez um desenho animado tão assustador? Bem, eles disseram que era para ser uma homenagem a filmes de terror clássicos, como Frankenstein. Mas os espectadores não se importaram com a homenagem. Eles só se importaram como perturbador era aquele episódio. No início da década de 1930, a maioria das pessoas não tinha aparelhos de TV em casa. Então, desenhos como o do Mickey Mouse eram exibidos nos cinemas. Os cinemas dos Estados Unidos foram os primeiros a ver o desenho animado Mad Doctor. E odiaram tanto que muitos se recusaram terminantemente a reproduzi-los. Os cinemas disseram que parecia assustador demais para crianças. No Reino Unido, ele também foi proibido. Depois, a Alemanha também o proibiu. Claramente, as pessoas não gostaram do desenho. Depois disso, o Mad Doctor desapareceu. A Disney o deixou de lado e parou de promovê-lo. Mas ele não desapareceu para sempre. Por algum motivo, o pessoal da Disney não configurou os direitos autorais do Mad Doctor corretamente. E esse erro de direitos autorais permitiu que ele caísse em domínio público. É por isso que hoje tu pode encontrar Mad Doctor no YouTube. E é um dos poucos desenhos animados do Mickey que tu pode assistir legalmente de graça. Tiny Toon Adventures. Tiny Toon Adventures contava as aventuras de jovens personagens que viviam no mesmo mundo de Pernalonga e Patolino. Como outros desenhos da época, o objetivo era ensinar lições importantes às crianças. Mas em 1991, o programa resolveu abordar um tema delicado: o álcool. Eles queriam mostrar os perigos da bebida. O problema foi o jeito que fizeram isso. O episódio fazia parte de um especial com 3 histórias, chamado O Grande Problema. Uma dessas histórias se chamava Uma Cerveja e ia direto ao ponto. Tudo começa com Pernalonga, Patolino e Gaguinho dentro de uma casa. Esses 3 personagens são crianças. Eles abrem a geladeira e encontram uma garrafa de cerveja. Depois de hesitar um pouco, decidem experimentar. E em poucos segundos, estão completamente alterados. Por causa do álcool, perdem o controle e decidem roubar um carro de polícia. E o pior, acabam dirigindo direto para um penhasco. Acontece uma grande explosão. Na cena seguinte, os 3 estão flutuando em direção ao céu. E essa é a história: uma bebida, um acidente e uma viagem ao além. Antes do final, os personagens tentam deixar uma lição de moral, mas o público entendeu o oposto. Muitos acharam que o episódio tornava o álcool divertido e que as mortes pareciam uma piada. Os pais ficaram revoltados. Personagens infantis bebendo, batendo o carro e morrendo. Era demais. A Fox recebeu uma enxurrada de reclamações. O episódio foi banido imediatamente. Nunca mais foi transmitido nos Estados Unidos. Nem entrou em VHS ou coleções de DVD. A ideia era apagar sua existência por completo. Mas, assim como aconteceu com o episódio das Tartarugas Ninja, alguém gravou aquela exibição original em 1991. E anos depois, subiu a gravação para a internet. Foi assim que o episódio Uma Cerveja sobreviveu. Personagens de desenhos animados
animados perdendo suas vidas pode ser ruim, mas esse próximo episódio supostamente causou uma tragédia na vida real. Beavis e Butthead. Uma cena de desenho animado foi responsabilizada por custar a vida de alguém, e esse desenho animado ainda é popular hoje em dia. Beavis e Butthead é sobre dois adolescentes idiotas que causam o caos por onde passam. Quando não estão causando problemas, eles ficam sentados no sofá assistindo TV. As piadas do programa eram ousadas, o tipo de humor que os adolescentes gostam, mas em 1993, um episódio levou as coisas longe demais. O título era Comediantes. O episódio dos comediantes começa como qualquer outro. Beavis e Butthead estão assistindo TV rindo de tudo que aparece. Eles veem um comediante de stand-up na tela e ficam inspirados. De repente, eles decidem que também querem ser comediantes. A maioria das pessoas escreveria piadas ou praticaria antes de subir ao palco. Mas Beavis e Butthead não pensam muito à frente. Eles vão para um clube de comédia local sem nenhuma preparação. Able to clean it up. No way. Ninguém ri. Ele tenta outras piadas, mas a multidão o expulsa do palco. Beavis é o próximo. Suas piadas também fracassam. As pessoas vão embora frustradas. Em seu desespero, Beavis faz algo imprudente. Ele coloca fogo nos jornais e começa a fazer malabarismo. Então, o clube pega fogo. Aquilo era para ser uma piada, mas ele brincou com fogo e incendiou um prédio. Um mês depois, um menino de 5 anos de Ohio encontrou um isqueiro no trailer de sua família. Ele começou a brincar com ele e o fogo começou. Quando tudo acabou, sua irmã tinha ido embora. Ela tinha apenas 2 anos de idade. A tragédia chocou o país. Mas o que aconteceu depois chocou as pessoas ainda mais. A mãe da vítima afirmou que seu filho amava assistir Beavis e Butthead. Os repórteres relacionaram o incêndio na casa ao episódio Comediantes. Eles imaginaram que o desenho ensinou o menino a brincar com fogo. Em outras palavras, eles estavam culpando Beavis e Butthead pela tragédia. A mídia espalhou a história. De repente, Beavis e Butthead não era apenas grosseiro ou rude, era perigoso. Até o chefe dos bombeiros da cidade se manifestou. Ele disse: se você ouvir esses personagens de desenho animado dizendo que é divertido brincar com fogo, isso vai ficar na mente daquela criança. A MTV entrou em crise. Eles removeram todas as cenas relacionadas ao fogo do programa. Até episódios antigos foram reeditados. Beavis tinha um bordão: fogo, 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 fogo. A MTV o cortou completamente. Eles o mudaram para fritar, fritar, fritar. Eles também colocaram Beavis e Butthead em um horário posterior. Então, eles adicionaram um novo aviso antes de cada episódio, alertando as crianças para nunca imitarem Beavis e Butthead. Mas a reação continuou crescendo. Ainda parecia que a MTV não tinha feito o suficiente. Então, a emissora baniu completamente o episódio comediante. Nunca mais foi ao ar na TV. Quando o episódio finalmente saiu no DVD, a cena do fogo foi cortada. A versão original só sobreviveu porque os fãs a gravaram quando foi ao ar pela primeira vez. Mas há uma reviravolta final nessa história. Lembra do garoto que começou um incêndio no trailer? Ele cresceu e anos depois, em 2008, revelou a verdade. Ele disse que sua família nunca teve TV a cabo. Eles não tinham dinheiro para pagar. Então, ele não poderia ter assistido a Beavis e Butthead. Mas por que sua mãe mentiu? Ele disse que ela inventou porque tinha problemas com substâncias e queria atenção. Mas a pior revelação foi essa. Depois que o incêndio começou, sua mãe ligou para a edição de notícias antes de chamar o corpo de bombeiros. Quando alguém descobriu a verdade, não importava. Durante anos, as pessoas culparam Beavis e Butthead pela tragédia. O estrago já estava feito. As Tartarugas Ninja. Se tu cresceu nos anos 2000, provavelmente assistiu às Tartarugas Ninja. O desenho acompanhava 4 irmãos tartarugas lutando contra o crime. Era cheio de ação e muito divertido. Mas em 2005, um episódio levou a série direto para o território dos pesadelos. O título era Louco da Cabeça, e ele girava em torno de um personagem, Baxter Stockman. Baxter começou como um cientista genial, mas trabalhava para o Destruidor, o principal inimigo das tartarugas. E toda vez que Baxter falhava, o Destruidor o punia com cirurgias terríveis. Cada erro custava uma parte do corpo. Quando o episódio começa, Baxter já não é mais humano. Ele é apenas um cérebro e uma espinha flutuando dentro de um tanque de vidro. Mas Baxter se recusa a desistir. Ele quer reconstruir o próprio corpo. Recriar um corpo do zero pode sair muito errado. Baxter não se importa. Ele é um gênio e encontra uma forma de clonar uma nova versão de si mesmo. E o método funciona. Ele pode andar, pode falar, pode sentir-se humano novamente. Mas então, o novo corpo começa a desmoronar. Literalmente. A pele, os dedos, o rosto.
tudo começa a se desfazer. Com a deteriorização do corpo, vem também a deteriorização da mente. No final do episódio, Baxter perde completamente a sanidade. Já não parece um desenho infantil, parece um terror psicológico. As Tartarugas Ninja tinham classificação para crianças acima de 7 anos. Mas esse episódio ultrapassou todos os limites. Mostrou colapso mental e tormento emocional, coisas pesadas até para adultos. Os executivos da Fox assistiram ao episódio antes da exibição. Ficaram horrorizados. Disseram que não havia como transmitir aquilo na TV. E assim foi. O episódio foi engavetado, mas não desapareceu completamente. Ele nunca foi exibido nos Estados Unidos. Porém, um mês depois, foi transmitido discretamente no Reino Unido. Alguns fãs gravaram o episódio em fitas VHS e subiram para a internet. Foi assim que ele começou a se espalhar. Com o tempo, ele virou uma lenda, o episódio proibido das Tartarugas Ninja. Quase uma década depois, em agosto de 2015, a Nick finalmente o exibiu oficialmente. Mas, mesmo depois disso, o episódio ainda é lembrado como um dos momentos mais perturbadores da história das Tartarugas Ninja. O próximo episódio desta lista foi proibido em todos os lugares da Terra, e é bem pesado. Pokémon. Desenhos animados não deveriam mandar crianças para o pronto-socorro, mas em 1997, um episódio de Pokémon fez exatamente isso. Para entender como isso aconteceu, tu precisa conhecer os personagens da série. Quer dizer, imagino que vocês já conheçam, mas só por precaução eu vou explicar. A série acompanhava um garoto chamado Ash. Ele viajava pelo mundo capturando criaturas chamadas Pokémon. O favorito dele era o Pikachu. O Pikachu era como um rato amarelo que podia gerar rajadas de eletricidade. Em quase todos os episódios, o Pikachu batalhava contra outros Pokémon enquanto viajava, e durante uma dessas batalhas, o problema aconteceu. O episódio foi intitulado Soldado Elétrico Porygon. Foi ao ar pela primeira vez no Japão em dezembro de 97. No episódio, Ash e seus amigos encontraram um Pokémon estranho chamado Porygon. É uma criatura feita inteiramente de polígonos. Eventualmente, Ash e seus amigos esbarram nos bandidos do programa, a equipe Rocket. Eles começam uma briga e durante a batalha, Pikachu libera uma explosão elétrica. Aquele momento criou uma crise para os espectadores. Para animar o poder do Pikachu, o estúdio usou luzes vermelhas e azuis brilhantes piscando. As luzes piscavam rapidamente, mais rápido do que os olhos humanos conseguiam suportar. Essa é uma cena em que o Flash foi removido. A cena durou apenas alguns segundos, mas os efeitos foram instantâneos. Em todo o Japão, as crianças que assistiam ao episódio começaram a desmaiar. Convulsões, desmaios e dificuldades na respiração. A imprensa chamou isso de choque Pokémon. No final da noite, 685 crianças foram hospitalizadas, tudo por causa de uma cena de desenho animado. Pokémon foi retirado da TV imediatamente. O programa não retornou por 4 meses. Até o governo se envolveu. O Japão introduziu novas regras, restringindo luzes piscantes em desenhos animados. O Soldado Elétrico Porygon foi banido no mundo todo. Nunca mais foi ao ar oficialmente em nenhum lugar. Esse episódio detém o recorde mundial do Guinness para o maior número de convulsões causadas por uma transmissão de TV. Meus amigos, se vocês virem algo inapropriado para crianças online, denunciem. Ainda mais agora que a internet está muito mais avançada do que muitos desenhos animados. Nunca se sabe, isso pode fazer uma diferença maior na vida de uma criança do que tu imagina. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, um abraço.